Muito boa noite para todos aí que nos assistem ao vivo, e se você nos assiste ao vídeo gravado, é muita honra tê-lo também nos assistindo e nos ouvindo. Na verdade, eu estou muito feliz com essa oportunidade, esse convite que me foi feito para mediar, né, e para aprender com essas 4 personalidades do mercado imobiliário. Então, a gente vai discutir aqui hoje o que cada um e como cada um está vendo o atual momento e, principalmente, as perspectivas desse mercado. E não apenas as perspectivas, mas a gente vai aprender também, né, como o Copiade está transmitindo essa live e vai depois disponibilizar no seu canal. A gente sempre tem o intuito de educar, né? Então, vamos começar. Qual foi a ideia hoje, pessoal? A ideia foi trazer aqui os segmentos que respondem pelo mercado imobiliário. Então, como é que a coisa se dá, né? Então, a gente tem aqui o Cláudio Assir, que é empresário, né? Possui 2 empresas, aliás, no setor. Ele é a pessoa que faz acontecer, né? Cláudio Assir, queria que você desse uma boa noite para o nosso público aí que nos assiste. Boa noite a todos. Agradeço aí ao Causeitor da Copiade aí pelo convite. Boa noite ao Cláudio Hermolin, ao Maurício, ao Michel. Agradeço a presença de todos, agradeço o convite. E estamos aqui para falar um pouco das perspectivas do mercado, né, para esse ano e para o ano seguinte, e para o momento de hoje que atravessamos um momento que nos traz um aprendizado muito bom e bem diferente do que já aconteceu, talvez criar até um paralelo com outras crises, e nesse momento a gente tem que utilizar para aprender. Obrigado. Exatamente. E aí, quando o empresário, né, que está na ponta do setor, empreende, ele muito comumente precisa financiar o seu negócio, né? E aí eu chamo para o seu boa noite o Maurício Visconti. O Maurício, ele é presidente da Associação das Securitizadoras no nosso país e possui a sua securitizadora. Então, ele já vai explicar o que é uma securitizadora, o que faz, mas é um elo importantíssimo nesse processo, pois dá fidedignidade, traz confiança para o investidor poder colocar o seu dinheiro no negócio. Maurício, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Bom, boa noite aí a todos. Eu queria agradecer a Copiade essa iniciativa muito bacana da gente estar podendo vir aqui trocar experiências e trocar impressões sobre o que está acontecendo no mercado. Agradecer a você, Carlos, aí por mediar esse bate-papo aqui da gente, e agradecer a presença também dos meus parceiros, do Cláudio Hermolin, do Cláudio Assir, que a gente já fez bastante coisa junto, o Michel Hurman. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana que a gente vai ter. Só para me apresentar, eu sou fundador e CEO da Reit Consultoria de Investimentos, especializada em mercado imobiliário, e também da Reit Securitizadora de Recebíveis. E, obviamente, como é uma empresa presente no setor, a gente acabou se aproximando da associação, e hoje eu sou também o presidente da Associação Brasileira das Securitizadoras Imobiliárias do Agronegócio. É uma iniciativa das maiores empresas do setor. A gente hoje na associação representa mais de 90% de tudo que é emitido de CRI e CRA no mercado brasileiro. Então, eu acho que dá para complementar aí um pouco da experiência de quem faz e depois da visão do setor como um todo, né? Então, estou aqui para contribuir com vocês. Perfeito, Maurício. E aí, bom, o que a gente tem? A gente tem o empreendedor que faz o negócio. A gente tem o securitizador que dá fidedignidade e faz aquilo ter a credibilidade no mercado. E aí a gente tem aqui o Michel Hurman, ele é head de investimentos imobiliários do BTG Pactual, e ele é a pessoa que investe nesse mercado institucionalmente,
né? O BTG Pactual é um dos mais importantes players nessa cadeia imobiliária. Michel, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Carlos, pelo convite. Obrigado, Copiade. Obrigado pela propaganda do banco. Super feliz aqui de fazer esse painel aqui com o Maurício, com o Cláudio, com todos vocês. Vamos lá. Vamos para perguntas e respostas daqui a pouco. Exatamente. E aí agora eu passo para o Elo, né? Como é que todas as unidades e empreendimentos chegam à sociedade, né? E aí a gente traz aqui o Cláudio Ermolim, que é o presidente da ADEME Rio de Janeiro e, além disso, hoje também é o CEO da Brasil Brokers, né? Então, Cláudio, você em nenhuma ordem, né? Simplesmente foi os elos da cadeia. Como você foi o último a ser apresentado, eu já vou iniciando com você. Você dá a sua boa noite e eu já pergunto a você, já inicio essa conversa. Como é que você via o cenário do mercado imobiliário antes do Covid? Vamos começar desse ponto de partida, eu acho importante, né? Porque o meu feeling é que havia otimismo, não só com esse mercado especial, mas com o país como um todo. Então, as pessoas estavam acreditando, os fundos imobiliários, vocês vão falar com muito mais propriedade do que eu, mas do ponto de vista da minha cadeira, eu vejo como no início estava bombando, as pessoas estavam investindo, diversos fundos abrindo. E aí? Como é que o que estava acontecendo? Bom, Carlos, boa noite, obrigado aí pelo convite, obrigado à Copiade. Fica tranquilo que só o fato de eu estar aqui participando com essas feras já é uma honra. Seu último não é o problema de forma alguma, tá? Então, obrigado aí de novo o convite, Maurício, Cláudio, boa noite. Michel aí, que conheço de longa data, boa noite. Começando aí na tua provocação, Carlos, eu queria dividir com vocês uma pesquisa que a gente faz sempre, né? Como você falou, eu sou, além de presidente da Brasil Brokers, sou presidente da ADEME e sou vice-presidente de intermediação imobiliária do Secov São Paulo, então a gente pode falar aqui um pouco, não só do mercado do Rio, mas também do mercado de São Paulo. E aqui, o que eu queria mostrar, né? A primeira pergunta que você me fez, como é que estava o mercado imobiliário do Rio de Janeiro antes desse momento, né? Como a gente pode ver, a gente viveu um momento extremamente promissor no mercado. Isso aqui é o volume de lançamentos por ano, tá? Então, a gente vê que o ano lá de 2014, 2013, 2012 foram anos muito bons para o mercado imobiliário, tá? Quando a gente começou, então, a ver uma crise acontecendo já no final de 2014, início de 2015, então você vê aqui que os anos de 2015, 16, 17 foram anos difíceis para o mercado, tá? Para ter uma ideia, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro teve o seu pior ano, vocês podem ver aqui, confirmando a curva, 2017, enquanto o mercado imobiliário de São Paulo teve o seu pior ano em termos de lançamento, 2016. A diferença de um mercado para o outro é que São Paulo não teve o rescaldo que nós tivemos dos Jogos Olímpicos, né? Então, 2016 ainda salvou um pouco do mercado imobiliário do Rio de Janeiro por causa dos Jogos Olímpicos. Mas, se você olhar essa mesma curva para o mercado de São Paulo, o ano de 2016 foi o pior ano do mercado. E aí, olhando para o passado mais recente, a gente começou já no segundo semestre de 2018 a ver uma recuperação do mercado. 2019 continuou essa recuperação. Lembrando que o mercado imobiliário ele é dividido em 3 grandes grupos de mercado: Minha Casa Minha Vida até 240 mil, o SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, 240 mil a 1,5 milhão, e o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, são os imóveis acima de 1,5 milhão. E o que tinha voltado no segundo semestre de 2018 e ao longo de 2019 também são os imóveis acima de 1,5 milhão do Sistema Financeiro Imobiliário. Aqui a gente vê, quando a gente compara os trimestres, como o trimestre de 2020 vinha prometendo ser o melhor trimestre do mercado imobiliário desde 2017. Só não teve mais lançamentos porque, infelizmente, a partir do dia 15 de março, nós começamos a ter a retração com o fechamento dos estandes, com o impedimento das imobiliárias de trabalhar, mas certamente, pelo que a gente tinha no pipeline ainda para acontecer no mês de março, esse trimestre de 2020 ia ser
o melhor trimestre, né? O que a gente observa também de diferente entre o que era o mercado imobiliário assim no passado mais longo e no passado mais recente. Quando você observa aqui, ó, a quantidade de unidades do primeiro TRI de 2018 com a quantidade de unidades do primeiro TRI de 2019, desculpa, de 2020, com o mesmo VGV, o que é o VGV? Volume Geral de Vendas. Isso mostra o seguinte, que a gente tinha menos unidades com a mesma quantidade de VGV. Significa que a gente estava trabalhando com ticket médio alto, né? Ou seja, os imóveis acima de 1,5 milhão. Isso também se reforça quando a gente olha aqui que a região que teve a maior quantidade de lançamentos foi a Zona Sul. Diferente de outros momentos do mercado, se a gente olhasse esse mesmo gráfico em 2013, 2014, 2012, 2011, a grande vedete do mercado imobiliário era a Zona Oeste, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio, Campo Grande e assim por diante. Aqui a gente observa que a Zona Sul teve um destaque realmente totalmente diferenciado do que existia no passado. O nosso volume de vendas, né? Volume sobre a velocidade da venda sobre a oferta vinha numa batente muito boa. Você vê que a gente, mesmo com o trimestre ainda recente, praticamente 40% do que tinha sido lançado já tinha sido absorvido, ou seja, vendido, né? O que é uma excelente velocidade de venda para um curto espaço de tempo. E a gente vê aqui também uma característica totalmente diferente do que estava acontecendo nesse início de 2020 para anos passados, que tem destaque em bairros como Botafogo, Lagoa, Leblon, coisas que no passado não aconteciam quando a gente olhava antigamente o mercado. Os grandes destaques eram Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio e assim por diante. Bom, para iniciar, respondendo a tua pergunta, Perfeito. que era o cenário até o nosso início da Covid-19. Não, bacana. Você trouxe números aí interessantes, né? Eu acho que desconhecidos da grande maioria das pessoas e que batem com o meu filho. E você chamou muito essa atenção do renascimento dos imóveis de padrão mais alto, né? E o que aponta uma verdade absoluta. Agora, eu vou perguntar para o Assir, ele como empreendedor, ele na outra ponta lá, né? Assim, você vê algum paralelo dessa crise com a crise subprime lá em 2008, que no Brasil se estendeu por 2009, né? Lá foi uma crise iniciada no mercado imobiliário norte-americano. Agora não. Mas você vê qual paralelo que dá para você fazer nesse sentido para a gente? Carlos, a gente passou por essa crise, a gente já passou por diversas crises, 35 anos de mercado nos traz essa experiência, né? Então, a crise da subprime, a gente viu que foi uma crise financeira, né? Uma crise mais focada na desconfiança do consumidor, né? Na dificuldade de aquisição de financiamento, os bancos ficaram muito retraídos nesse momento da subprime, as taxas eram muito altas, se eu não me engano, a taxa Selic da época passava de 12%, né? E hoje a gente tem outro cenário, né? Hoje o cenário é de taxa Selic nunca vista, bem mais baixa, né? E essa crise é uma crise sanitária, né? Uma crise que traz uma insegurança para o cliente, para o nosso comprador e para o adquirente final na hora de sair para trabalhar, sair para produzir e traz insegurança na hora de consumir. Cabe a gente, como incorporador, e vocês, todos como participantes do mercado imobiliário, tentar, de alguma forma, trazer algumas maneiras de fazer o nosso mercado funcionar. A gente está tentando fazer de maneira remota, temos aqui alguns empreendimentos com passeio de câmera virtual, o cara entra dentro do imóvel pela internet, tentar fazer de maneira mais disruptiva, trazer o cliente para adquirir mesmo nesse momento. Perfeito, perfeito. E aí agora a gente partiu do pré-crise, né? E
e o Cláudio foi até março. Você comentou esse paralelo, eu vejo também como crises absolutamente diferentes, eu tenho a visão muito parecida com a sua. E, Michel, eu queria que você explicasse no início qual é o papel, né, de um banco de investimentos, né, nesse setor, mais especificamente. Tem muita gente que está nos assistindo que está estudando finanças, nosso aluno no COPEAD, alunos de outras instituições, e quando a gente fala, né, de fundo imobiliário, aquilo soa um pouco longe para elas, elas não entendem. Quiçá securitização, vou chegar no Maurício ainda. Então, começa, por favor, explicando o papel do BTG, o que vocês fazem e também dando a sua opinião, a sua visão desse atual momento da crise. Tá. Vamos lá. Dentro do banco, a gente tem diversas áreas, não é? Eu vou focar na área que a gente chama de gestão de recursos, onde eu sou responsável pela área imobiliária. Basicamente, a gente tem fundos de investimentos que compram ativos imobiliários. Então, tem desde fundo que faz incorporação, um desenvolvimento imobiliário como sócio, ele entra na participação da SPE, tá? Até os fundos que são os fundos listados de renda. Então, são fundos, por exemplo, o BC Fund, que é dono de prédios corporativos. Então, ele tem o aluguel como renda dele. A gente tem fundo de galpão, a gente tem fundo de shopping center. Então, basicamente, um resumo um pouco da gente lá, a gente tem no Brasil, atualmente, quase 8 bi sob gestão. Quando inclui Chile e Colômbia, a gente chega hoje em dia a uns 15 bilhões. Em Brasil, a gente tem cerca de 320 mil cotistas desses fundos. Então, é o grande público. Você tem desde grandes clientes institucionais locais, você tem alguns clientes institucionais do exterior, mas o nosso grande público de investimento, na verdade, é a pessoa física. Tá? Quando você vai lá na Bovespa e olha quase 2 milhões de investidores, quase 800 e poucos mil CPFs que investem em fundos imobiliários, desses a gente tem uns 300 e poucos mil investidores, e para cada fundo a gente tem os seus investidores. Tem fundo que tem 100 mil investidores, tem fundo que tem 80 mil, e, de novo, se o foco dele é incorporação, é ganhar dinheiro e incorporar. Tá? Então, normalmente, nesse tipo de fundo, a gente está buscando o retorno para o investidor de 15% e 20% líquido. Tá? Não é fácil conseguir. Legal você falar esses números. Legal. Quando a gente está falando de renda, e aí depende, você está falando de uma classe com muito menos risco, você tem renda, você tem CRI, você tem os vários fundos específicos, você está falando basicamente de retornos de 5% a 10%. Tá? Então, para cada classe de ativo, você tem o ativo. A gente compra, então, tem fundo que compra crédito, que é CRI, basicamente. Qualquer tipo de lastro imobiliário é o que a gente tem foco. E a gente vai categorizando. Ótimo. E como é que você vê esse mercado agora? Eu vou nos extremos para te provocar, obviamente. Tá. Ele está parado, você não está fazendo nada, está isolado em casa sem trabalhar, ou não? Você vê aí alguma coisa acontecendo? Tem investimentos para serem realizados no curto prazo ou está tudo parado no momento? Não, a gente tem... Primeiro, assim, o primeiro momento da crise, como a gente tem um portfólio grande, eu diria que as 2, 3 primeiras semanas foi concentrar em resolver os nossos problemas. A gente está no mundo real, quando você tem um shopping center, você tem que fechar, você tem que entender o problema dos lojistas, tem lojistas que têm um tipo de problema, tem lojistas que têm problemas diferentes. Quando está falando de logística, teve casos que realmente o empreendedor foi muito atingido, a maioria dos casos foi nada atingido. Quando você está falando de prédio corporativo, continuaram operando. Então, as 3 primeiras semanas foi colocar segurança nas nossas operações do ponto de vista de saúde, depois colocar elas operando onde precisava operar ou onde foi obrigado a fechar. E o terceiro momento é a negociação com cada empreendedor nosso, com cada cliente nosso. Passando esse primeiro momento, que eu diria que foi em março até a primeira semana de abril, a gente, por sorte, por política nossa, a gente sempre tem muito caixa nos fundos, tá? E a gente está sempre olhando o pipeline de novos investimentos. Então, sim, a gente tem olhado alguns investimentos, a gente tem olhado no segmento corporativo, a gente tem olhado no segmento de galpões, a gente tem olhado no segmento de crédito. Eu diria que são os 3 segmentos que a gente está mais atento. Se perguntar, a gente acha que tem uma oportunidade agora de comprar, óbvio, mais barato do antes da crise. E, se você está olhando para ativos imobiliários, a gente não está discutindo, óbvio que a gente sabe que a gente não sabe quando acaba essa incerteza, mas não vai durar um ano inteiro.
provavelmente a gente tem um problema de mais 3, 4, 5 meses. Sim, é dinheiro, faz diferença receber, mas quando você está olhando fluxos de longo prazo, como 10 anos, 15 anos de investimentos, claramente horizonte de 120, 180 meses, realmente faz pouca diferença no fluxo você descontar 3, 4, 5 meses. Então, a gente entende que, tirando a situação econômica do país, que vai estar pior pela queda do PIB, mas se você estiver indo para a qualidade de ativos AAA, falando em crédito, falando em imóveis com lastro imobiliário, nesses dois casos, sim, ainda tem boas chances de fazer bons negócios, até porque taxa de juros a gente nunca viu nesse patamar. Então, mais ainda, quando você olhar risco-retorno, eu diria que a gente está ali no meio do caminho entre o mundo de ações e o mundo da renda fixa. Então, a gente, em relação ao mundo de renda fixa, a gente consegue dar uma garantia muito boa para a qualidade de retorno que a gente tem. Então, se falar hoje em dia de 6, 7, 8% de rentabilidade com ativo muito bom em renda, é um negócio espetacular no CDI que está indo para 2,25, pelo que o Banco Central indica. Tá? Então, é esse cenário que a gente está se mexendo. A gente tem se mexido, a gente está em algumas compras. Bacana, muito bacana. Maurício, agora eu acho que para as pessoas é mais importante ainda, eu acho muito até educativo, você explicar o papel de uma securitizadora. Tá? Nem todas as pessoas conhecem que bicho é esse. E por exemplo, LCI CRI, né, que as pessoas falam muito por causa da isenção fiscal, tal, explicar a diferença dos dois. Fala um pouquinho do teu mercado, do que você faz, como é que você complementa esse mercado imobiliário. Bom, Carlos, antes de entrar nessa questão do que é CRI, o que é LCI, etc., deixa eu dar um passinho atrás e dar uma contextualizada no qual é o setor que a gente está operando aqui, que é o setor de construções, né? Quando você olha o PIB brasileiro em termos de setor de construções, você tem um PIB, que é o PIB que eles chamam da área de construções, que é separado em edificações e construção pesada. Fica tudo junto, né? Desde o sujeito está construindo uma hidrelétrica, o sujeito está construindo um prédio, tudo isso é setor de construções. Isso representa de 7% a 9% do PIB, mas se você pegar a cadeia toda do setor que alimenta o setor de construções, né, indústria que produz aço, que produz cimento, etc., você pegar toda a cadeia que atende esse setor, estamos falando de uma cadeia que representa de 18% a 20% do PIB do Brasil. Então, a gente não está falando de uma coisa pequena, estamos falando de um setor muito importante para o país e que tem um estudo do BNDES interessante que eu queria citar para vocês, que para a gente agora que está falando que essa crise pode gerar recessão, etc., como é que é importante esses dados do setor. Para cada 10 milhões de reais investidos no setor de construções, são gerados 176 empregos diretos, 83 empregos indiretos e mais de 276 empregos induzidos dentro da cadeia que fornece para o setor de construções, ou seja, cada 10 milhões de reais de investimento geram 535 empregos. É a maior cadeia geradora de empregos dentro do país. Então, por isso que é tão importante a gente estar discutindo aqui os rumos desse setor. Obviamente, a gente está nele, mas que, se você pensar em termos de país, é um setor extremamente importante para a retomada da economia brasileira. Eu estava olhando os dados que o Cláudio Ermolim estava mostrando para a gente do Rio de Janeiro, e é interessante, né? Porque a gente estava vindo num momento muito bom, extremamente bom. Os 3 primeiros trimestres estavam sendo fantásticos. Eu anotei alguns dados de analistas financeiros do mercado para comentar para vocês. Então, por exemplo, a MRV teve o melhor primeiro trimestre de toda a história da companhia. Ela teve 1,67 bilhões de vendas. É espetacular. Você tem a Cyrela com mais de 11% de crescimento de vendas de trimestre a trimestre. Você teve a Helbor com mais de 20% de incremento de vendas no primeiro trimestre. Então, não só os dados que o Cláudio mostrou para a gente do Rio de Janeiro, mas se você olha isso no Brasil inteiro, a gente estava vendo uma retomada muito significativa e muito interessante desse setor, que é um setor tão importante para a economia do país. Agora, e vou citar aqui o que o Michel falou, a gente está tomando um susto aqui, né? Um sobressalto, seja na área financeira, que serve de recursos para o setor de construção,
ou seja no pessoal da área de vendas, lá o Cláudio e ambos os Cláudios, né? O Cláudio Hermolin e o Cláudio Assir, devem estar lá tentando descobrir como é que faz para vender melhor imóvel sem que a pessoa possa tenha que se locomover até o imóvel, entrar no imóvel. É um grande desafio de trazer essa tecnologia toda moderna para um setor tão tradicional da economia, né? É um desafio enorme, e eles estão vivenciando isso. Acho que era bacana até depois eles comentarem um pouquinho mais dessa história da tecnologia para a gente. Mas eu acho que, como o Michel falou, do ponto de vista financeiro, essa turbulência gera aqui um estresse nesse momento, mas se você pensar em horizontes de investimento de mais longo prazo, essa coisa provavelmente vai se acomodar. Então, isso era para dar uma visão geral para vocês. Falando do setor de securitização e um pouquinho de fundo imobiliário, só para terminar essa contextualização, se a gente pega o primeiro TRI de 2020, comparado com de 2019, que já vinha sendo um ano muito bom para o setor de securitização, a gente teve um incremento de cerca de 15% nas emissões de certificados de recebíveis imobiliários, mas a gente teve um incremento de cerca de 40%, 50% de volume financeiro. Então, você vê que era um subsegmento do setor de construções que estava também aproveitando essa retomada, e a gente estava em franco crescimento. Se a gente olhar o que estava tendo de lançamento de fundo imobiliário, e o Michel deve ter surfado a beça aí nessa esteira dos últimos meses, né? Estava espetacular, era um dinheiro que estava vindo para o nosso setor que eu sou capaz de dizer jamais visto em tão pouco tempo, né? O crescimento muito expressivo num prazo muito curto. Em termos de fundos imobiliários, se eu não me engano, o número, pelo que consta na CVM, o volume de levantamento de dinheiro em fundos imobiliários, seja para incorporação, para crédito ou para renda, né, que seria de aluguel, nesse primeiro trimestre foi acima de 60% do trimestre equivalente no ano passado. Então, era exponencial. Infelizmente, nesse momento, por causa da turbulência, parou muito, todo mundo parou para olhar o horizonte, entender o que estava acontecendo. Então, a gente teve uma série de emissões de fundo imobiliário que foram postergadas ou canceladas nesse momento. Mas eu acho que a coisa vai retomar, e tudo indica que esse ano será um ano muito bom ainda para a gente estar no pedaço financeiro da área imobiliária, né? Só para finalizar isso aqui, não tomar todo o tempo aqui da live aqui falando sobre CRI e fundo imobiliário, etc., só uma contextualização. CRI ele é um produto de investimento de mercado de capitais, assim como o fundo imobiliário. Tanto o certificado de recebíveis imobiliários, que representa um direito de receber uma determinada renda no determinado período, como um fundo imobiliário que representa o direito de ser dono de alguma coisa, seja ela um imóvel que vai ser alugado, ou seja ela de um empreendimento que está em construção, que seriam os fundos imobiliários de corporação, ou ainda assim de um portfólio de certificados de recebíveis imobiliários. Eu acho, Michel, que você tem que aumentar a exposição em CRI, viu? Investe em CRI, que a gente agradece. A gente até complementando aqui, porque quem te usa CRI, tá, pessoal? Até para deixar claro para o mercado, por exemplo, quando a gente faz alguma aquisição, imagina que a gente está olhando uma aquisição de um galpão, e o fundo, eu tenho disponível no fundo 150 milhões, e o galpão pode ter uma demanda de 200, 250 milhões de investimento. Pode ser, de vez em quando, interessante colocar um pedaço de dívida, que, do ponto de vista de dívida, você pode completar o cheque, e o retorno da dívida é muito bom ainda, e para o fundo de logística, ele ficaria alavancado. Ou, ao contrário, tá? A gente pode ter operações que a gente acha muito seguro, só que a gente precisa aumentar um pouco a alavancagem. No mercado imobiliário é muito comum se lidar com a alavancagem. Tá? Então, como é que você alavanca? Um pedaço você coloca em CRI. Então, assim, poucas pessoas escutaram falar em CRI, mas esse é um mercado que vai crescer muito no Brasil ainda. Tá? CRI é o formato correto, e pela legislação brasileira, que ele tem isenção fiscal, é o formato de alavancar. O mercado imobiliário, com prudência, ele precisa de alavancagem, e o instrumento é CRI.
E por que não, para os dois, por que não LCI? Essa pergunta é muito comum, porque hoje, né, todos os bancos, inclusive as fintechs, têm lá, não sei o que, LCI de tal, pagando tanto, sem imposto. Qual é a diferença CRI e LCI? Tem um melhor que o outro ou são para públicos distintos? Então, Carlos, eu acabei desvirtuando aqui um pouquinho a história e não entrei na LCI, né? Então, o CRI e o fundo imobiliário são produtos de investimento de mercado de capitais. Você vai investir neles através de uma corretora, você vai abrir uma conta na corretora, botar o seu dinheiro na corretora e você vai comprar um CRI ou um fundo imobiliário da mesma forma que você compra uma ação, por exemplo, da Petrobras, através da sua corretora. A LCI ela é um produto de investimento bancário. Ela é bancário, ela é emitida pelo banco e ela representa uma dívida do banco, como um CDB. Então, da mesma forma que o público que está aqui assistindo a gente, a pessoa física, ela vai lá no banco dela, seja ela o Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, ela vai lá e ela tem as reservas dela, a poupança dela guardada lá no banco, e o gerente do banco fala para ela, você não quer investir aqui uma parte do seu dinheiro aqui num CDB? Da mesma forma que ele fala no CDB, ele pode falar investir numa LCI. A grande diferença para a pessoa física entre uma coisa e outra é que a LCI é isenta de imposto. Então, isso poderia trazer um pouco mais de rentabilidade para essa pessoa física que está investindo. Mas, repare, como isso é um investimento bancário, normalmente as LCIs são de curto período de tempo. Ou seja, você pode resgatar ela a hora que você precisar, ou então você vai investir numa LCI de 60 dias, 90 dias, 180 dias. Quando você vai para o mercado de capitais, normalmente os investimentos têm uma outra dinâmica. Então, quando você vai investir no CRI, o CRI é um CRI de 120 meses, de 84 meses. Você vai investir num fundo imobiliário, você investe no fundo imobiliário, e o fundo imobiliário não termina. Ele vai ficar lá, e o que você pode fazer, tanto na questão do CRI quanto na questão do fundo imobiliário, eventualmente, se você precisar do dinheiro e não quiser mais ficar naquele produto de investimentos, você procura a sua corretora e fala para a corretora vender para você. E ela vai vender aquele título chamado FIIs imobiliários, ou ela vai vender as cotas que você possui no fundo imobiliário no mercado para outros investidores que querem participar desse mercado. E você pode, inclusive, ainda ter lucro quando você vende a sua cota de fundo imobiliário ou o seu CRI pela sua corretora. Então, é isso. CRI e fundo imobiliário são produtos de investimento de mercado de capitais e LCI é um produto de investimento bancário. Só para finalizar essa diferença, eu acho que é interessante a gente observar que quando a gente está falando de um CRI ou de um fundo imobiliário, a gente está trazendo um dinheiro novo para o setor imobiliário. A gente está trazendo um dinheiro que não existia ainda na economia naquela disponibilidade. Quando você fala numa LCI, não. É um dinheiro que já era uma captação do banco e que por alguma... Ele está girando, tá? Alguma expectativa do banco, necessidade ou interesse, ele, ao invés de emprestar para uma empresa ou emprestar no cheque especial, ele resolveu emprestar no setor imobiliário e aí ele emitiu uma LCI. Então, é importante a gente destacar que o que vai fazer crescer para valer o mercado imobiliário é dinheiro novo, dinheiro que vem do mercado de capitais. E, por isso, o CRI e o fundo imobiliário são instrumentos tão importantes. É o dinheiro que vai... São os 10 milhões que vão fazer aqueles 500 e tantos empregos que você comentou. Muito bom. Você comentou uma coisa que eu quero puxar o Assir. Eu vou desafiá-lo agora, que a pergunta agora é difícil. Assir, como é que você está se virando aí para vender? Também te provocando. Ou você parou de vender? Está parado, está fazendo churrasco todo dia ou não? O que você está usando aí? Quais são as novas formas de vender? Então, a gente está aprendendo bastante aí com a Brasil Brokers, né? Que é o nosso principal parceiro. Hoje é quem mais participa dos nossos lançamentos. E nessa troca que a gente faz com a diretoria, com os diretores, com os próprios gerentes lá no chão da fábrica, a gente vai criando novas maneiras de se vender online, se vender sem a presença do cliente, sem a visita no empreendimento, com um tour virtual, com sites mais bem feitos. A gente prepara o produto hoje para ter uma abordagem pela internet. Então, o Instagram, o próprio Facebook tem funcionado de maneira muito eficiente e a gente ali tem trabalhado nossos clientes de uma maneira
mais profunda. E o que a gente fez para se adaptar um pouco ao mercado agora, né? Tanto no setor de loteamento quanto no setor de construção civil de média e baixa renda, é adaptar, estamos em fase de adaptação, de replanejamento dos nossos lançamentos, e nesse replanejamento a gente busca um ticket mais adequado para o momento pós-Covid, que é isso que a gente imagina que vai acontecer, tentar atingir um cliente que ainda tem em carteira algum recurso para poder atendê-lo de alguma forma, e depois, quem sabe, na ponta, levar esse tipo de papel para o Maurício, e aí a gente conseguir fazer algum tipo de operação no futuro, entendeu? Perfeito. E aí, Molinho, vou te chamar na conversa, porque eu acho que tem alguns números também sobre o crédito imobiliário nesse momento, né? O que está acontecendo? Como é que está acontecendo? Bom, vamos lá. Então, já que eu sou o cara dos números aí, eu vou trazer um pouco mais de informação, mas só reforçando que o Maurício falou. É porque você está na ponta do mercado, né? Então você é o primeiro a ter informação, né? Sério, Carlos, eu acho que o interessante também de reforçar aqui, eu tenho dito aí em várias oportunidades que eu tenho participado aí de lives como essa, eu acho que o nosso papel também como entidade de classe, né? Eu tenho aqui o chapéu de CEO da Brasil Brokers, mas sou também, de novo, né, presidente da ADEME, do Secov São Paulo, e sou vice-presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Eu acho que o papel nosso é trazer informação. Então, tudo isso que eu trago aqui para vocês, a gente tem feito semanalmente um termômetro do mercado imobiliário. A gente tem medido a atividade do mercado imobiliário na ponta, venda de imóvel no mercado primário, venda de imóvel no mercado secundário, venda de locação, como é que está o crédito imobiliário. Eu acho que esse é o nosso papel nesse momento, né? Ou seja, trazer informação de qualidade e a mais precisa possível. Porque não adianta a gente ficar olhando semana passada, porque essa semana já está completamente diferente da semana passada. Então, eu só queria reforçar um pouco do que o Maurício falou, para dizer o seguinte: ele estava comentando de dados aí de empresas de capital aberto que divulgaram o resultado. Só para todo mundo estar na mesma página, no ano passado, o mercado imobiliário de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, bateu o recorde de lançamento e vendas. Tá? Então, ano passado, o mercado imobiliário de São Paulo vendeu e lançou mais do que o período pré-crise, né? Ou seja, lá 2012, 2011, 2010, 2019 foi um ano melhor do que aquele. Então, você imagina a expectativa que existia em São Paulo para o ano de 2020, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante para todo mundo saber que o momento, a gente falou muito do Rio de Janeiro, mas o momento em São Paulo também era um momento espetacular. E aí, quando a gente vai falar de financiamento, que é a base para o nosso mercado, a gente vê o seguinte: isso aqui são os dados da BCIP, né, que é a Associação Brasileira aí do Crédito, e você vê o seguinte: quando você compara o primeiro TRI de 2019 com o primeiro TRI de 2020, teve um salto de quase 30% no volume de crédito concedido, e aqui a gente está falando só crédito imobiliário, né? Então, a gente vê como realmente a gente estava entrando no ano de 2020 com uma expectativa muito grande em relação ao mercado imobiliário. Quando a gente vai olhar aqui... pensei que eu tinha congelado. Bom, quando a gente vai olhar aqui o acumulado dos 12 meses, né, comparando aí o de março, 12 meses para trás, né, e março de 2019, 12 meses para trás, a gente vê também que o salto... Opa, desculpa. Deu algum problema aqui no meu... Deixa eu fechar de novo, desculpa. Enquanto você abre... já abriu. Mas ele está com alguma... Molinho, essa questão que você falou de São Paulo, eu vi isso acontecer e comentava. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas eu estou muito em São Paulo, né? Estava muito em São Paulo, obviamente. E eu falava com as pessoas aqui, é impressionante como São Paulo é outro país, porque o mercado imobiliário no ano passado no Rio ainda estava, né, tentando levantar, e São Paulo lançando. Era impressionante.
Isso é fácil de entender, porque, infelizmente, a gente sabe que a nossa cidade, o nosso estado, sofreu mais do que São Paulo. Muito mais. Pelas características da indústria que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro e outras questões também políticas. Mas, independente disso, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro já vinha reagindo. E só para terminar a tua pergunta em relação ao financiamento, você vê o seguinte, no mês de março, de novo, mês de março foi um mês, a quarentena em São Paulo, o decreto da quarentena foi no dia 23 de março, no Rio de Janeiro foi por volta do dia 21 de março, então não foi um mês inteiro. E você vê o seguinte, que no mês de março de 2020 foram financiadas quase 26 mil unidades no mercado imobiliário. Ou seja, quando a gente olha para o ano de 2019, a gente não teve, em 2019, a não ser os últimos meses com um volume tão grande de unidades financiadas pelo crédito imobiliário. Então, mostra, de novo, o crédito também vinha numa crescente muito grande. O dado interessante, e aí já falando um pouquinho do dia de hoje, né, da situação que a gente vive hoje, é que quando a gente olha o mercado na situação agora, nesses 50 dias de quarentena, né, na média que a gente vem passando, principalmente na cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, quais são os números que a gente tem visto hoje? Mercado imobiliário primário, que é a venda de imóveis de incorporadores, caiu na média de 70% a 75% o volume de vendas. Quando a gente olha o mercado primário também, venda de imóveis de incorporadores, só que agora, Minha Casa Minha Vida, um mercado mais resiliente às crises. A queda foi de 35% a 40% no volume de vendas. Quando a gente olha o mercado secundário, que são os imóveis de pessoa física, né, é o que a gente chama do avulso, essa queda nesse período de 50 dias foi de 60% no volume de vendas. Quando a gente olha mercado de locação, principalmente residencial, comercial, infelizmente, está sofrendo muito mais, mas o mercado residencial, a queda da procura, né, no fechamento de novos contratos de locação residencial foi entre 30% e 35%. Quando a gente olha para o crédito imobiliário, para fechar aqui e te explicar um pouco mais o crédito, essa queda foi só de 10% a 15%. E aí a explicação é, primeiro, a gente vinha, assim, numa esteira do mercado imobiliário com um volume de crédito muito grande, então a gente ainda está surfando essa rebarba, e os primeiros indicadores que a gente tem hoje acompanhado, principalmente no Secov em São Paulo, é que o percentual de pessoas que estão adquirindo imóvel, mesmo esse número de vendas tendo reduzido, aumentou o percentual que se utilizam de crédito imobiliário e não fazem o pagamento à vista. Esse é o cenário hoje. Ótimo. E assim, a gente, linkando com o que no início vocês falaram, né, na minha visão, o setor de construção, o imobiliário em geral, é o coração do Brasil, né? Não tem como você imaginar o Brasil daqui a 20 anos, demos certo, mas o setor imobiliário foi mais ou menos. Não tem como, né? A correlação aí é 0,999. Até porque, Carlos, acho que assim, só para você ter uma ideia, só no Rio de Janeiro nós geramos mais de 200 mil empregos só na construção civil dentro do mercado imobiliário. Isso, empregos diretos. No nosso setor, são 3 indiretos para cada emprego direto, fora toda a cadeia que acaba trabalhando, né? Eu costumo dar um exemplo muito simples. Entrega o empreendimento, você gera emprego para mudança, para o vendedor de cortina, para o vendedor de eletrodoméstico, para o vendedor de móveis, né, de mobiliário. Então, assim, é uma indústria que emprega muita gente. Verdade. Outra, a característica também do nosso setor, nós somos pouquíssimos mecanizados, né? Então a gente usa muita mão de obra intensiva, a gente usa muito a base da pirâmide economicamente ativa, né? Se a gente lembrar que o servente da obra, o ajudante da obra, ele é a mão de obra menos qualificada que hoje você encontra no mercado de trabalho. Então, isso tem... a gente, só para você ter uma ideia, a gente defendeu recentemente em Brasília, e por isso foi incluído o mercado imobiliário e a construção civil como um serviço essencial, porque a gente diz que ele é
ele é socialmente muito importante para Eu não tenho dúvidas. a cadeia produtiva. Eu não tenho nenhuma dúvida. E vamos torcer para que essa taxa Selic permaneça, né, baixa por um bom período, porque isso fomenta também esse mercado imobiliário, né? E é bom para a sociedade em geral. Michel, eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, você bem comentou, né? Hoje é muito fácil você comprar um fundo imobiliário, porque muitos deles são vendidos na Bolsa como uma ação. Então, é um ticker que você... As pessoas que estão nos vendo aí, que compram ações para comprar um fundo, é tão fácil quanto. E como todos os ativos tiveram perdas, né? Os valores caíram. E aí você muito bem comentou, para quem está lá dentro com aquela visão de longo prazo, né, que é um investidor que é mais é o perfil desse público, ele vai perder ali o fluxo dele de 3, 4, 5 meses, vai reduzir drasticamente, mas depois volta ao normal e no final as contas ficam muito isso pesa muito pouco, né, o curto prazo perante o longo. Agora, para quem não está nesse mercado, seria uma boa oportunidade para entrar? É aquele negócio, nunca investi em ações, nunca investi em fundos imobiliários, tudo caiu. Poxa, se eu entrar agora, a taxa de retorno não deu uma aumentada? Ou estou falando alguma coisa diferente? Financeiramente, você está 100% correto. É óbvio. Se os preços, assim, fundo imobiliário, eles caíram em relação ao topo, algo como uns 20%. No pior momento, ali na quarta semana de março, eles tinham caído cerca de 30%. A gente já recuperou uns 10% a 15%. Os melhores fundos, eu diria, caíram ao redor de 10% a 15%. Agora, depende muito do segmento. Se você me perguntar, eu acho assim, para entrar, eu não entraria de uma vez só. Eu começaria a montar um portfólio agora. A gente não sabe qual é o padrão da recuperação do mercado, a gente fica se discutindo se é um V, se é um U, se é uma raiz quadrada, o símbolo da raiz quadrada, se é o símbolo da Nike. Então, o ideal agora é fazer um preço médio. O preço médio é quanto você gostaria de ter de alocação no longo prazo do seu portfólio do pessoal em ativos imobiliários. Eu diria que hoje é quase zero que tem de representatividade hoje no mercado e não faz o menor sentido com essa Selic. Tá? Então, vai ter a beça, fundos imobiliários com CRIs. Claramente, esses 20% do PIB do setor imobiliário, basicamente, eles estavam muito na mão do incorporador, que tinha uma dificuldade imensa de conseguir crédito de longo prazo. Isso aí basicamente estava preso em alguns poucos bancos que tinham que dar crédito de longo prazo e tinham que, na outra ponta, eles eram obrigados a dar liquidez de curto prazo. Então, não fechava a conta. Tá? Eu acho que, assim, com o advento dos CRIs, com o advento dos fundos imobiliários, está muito claro que você consegue fechar o que a gente chama de ativo compassivo, o prazo desse negócio acontecer. Então, eu diria o seguinte, todo mundo, daqui a 5 anos, quando a gente estiver fazendo esse live, não em crise, provavelmente, a gente vai ter discutido que 10% a 15% dos portfólios das pessoas vão estar em fundos imobiliários, em fundos imobiliários de CRIs, vão estar passando por esse aspecto imobiliário. Tá? Hoje em dia, se perguntar assim, grande parte dos ativos das pessoas, o não líquido, o seu grande bem é o ativo imobiliário, no líquido não é. Tá? Então, eu deveria fazer um preço médio. Vai comprando aos poucos, não tem euforia para comprar, mas eu acho que tem ativos bem mais baratos hoje do que algum tempo atrás. Isso é um fato. Tá? Eu estou dizendo, a gente tem um fundo de fundos, que é um dos líderes de mercado. O fundo de fundos compra cotas de outros fundos. Tá? Esse é o mandato desse fundo. A gente tem comprado. A gente, de um portfólio, a gente comprou tudo que tinha de caixa sobrando até agora? Não. Mas eu não queria divulgar aqui o percentual. A gente comprou um percentual relevante, sim, entre o dia 13 de março até agora desse fundo. Ainda tem algum caixa sobrando exatamente para ir fazendo o preço médio. Perfeito. Michel, você abordou, eu na minha coluna do Investing.com e no Valor também eu escrevi isso, os 2 pontos principais. Você nunca sabe o fundo do poço. Eu levantei essa questão exatamente para dar oportunidade para a gente falar isso para as pessoas que nos escutam. Você nunca sabe o fundo do poço. Tá ótimo para comprar porque caiu demais, pode cair mais. Então, nessa linha, você falou no comprar aos poucos, né? Faz todo sentido. E a diversificação, que é o princípio fundamental. E lembrar para o público esse exemplo que o Michel deu dos fundos imobiliários, né? Que é uma maneira de você automaticamente diversificar. Ao invés de você comprar um único fundo, você compra um fundo, só que investe
em vários fundos imobiliários. Então, bem bacana você trazer isso. Bom, pessoal, agora eu vou trazer para todos, agora vamos falar de futuro. Falamos do passado, falamos do presente, e agora qual é a visão, né, de vocês para o futuro, cada um, claro, olhando com um viés mais do seu mercado, para a gente poder, para as pessoas que nos assistem, poderem montar esse quebra-cabeça todo. Maurício, começo por você, por favor. Carlos, uma curiosidade, né? Se a gente pega o brasileiro, de uma forma geral, o brasileiro gosta de investir em imóveis. A gente tem uma cultura de investir em imóveis. As pessoas, quando juntavam uma poupança no passado, elas às vezes compravam o segundo imóvel, o terceiro imóvel. Isso faz parte da nossa cultura. Uma das explicações para isso é que, no passado, quando a gente teve momentos de inflação muito alta, confusão econômica, etc., o imóvel era um tijolo que está sempre lá, então dava uma sensação de segurança muito grande para a pessoa que estava investindo a poupança dela, ela sentia que ela estava investindo em algo seguro, porque era tangível. Se você pegar os estudos acadêmicos, de uma forma geral, que tem no mundo inteiro, não é só no Brasil, está provado que o imóvel é o melhor hedge de inflação que existe no longo prazo. Então, o imóvel serve para te proteger contra surtos inflacionários. Isso é uma curiosidade aí que vem muito em direção com essa cultura do brasileiro de investir em imóveis que eu estava te falando, né? Agora, isso é só um corte. Isso funciona também para os Estados Unidos, tá? Quando você pega a análise dos Estados Unidos, 20, 30, 40, 50 anos, classe de ativo de imóveis foi a que mais valorizou. É o nosso sangue latino, mas também funciona para o mundo inteiro. Ótimo ponto. E juntando que os dois, já vou te voltar a palavra, Maurício, o Michel também falou isso e você complementou, né? Nós, brasileiros, nós investimos menos que deveríamos. E, além disso, nós investimos sem diversificação. Então, aí eu falando um pouquinho da minha visão enquanto acadêmico, o perfil risco-retorno do imóvel em geral, e aí isso se propaga para os fundos imobiliários, para os CRIs e para tudo mais, é um perfil único, é um perfil muito similar, muito idiosincrático. E isso faz muito bem a uma carteira. Porque quando você, numa carteira, tem papéis extremamente correlacionados, numa crise, né, ou num pico de inflação, é ali que você pode perder mais e sofrer mais. Quanto mais ativos descorrelacionados, melhor para a tua carteira. Isso vem desde Markowitz, 1952. Então, o que o Michel falou e você está falando vai ao encontro do que a gente acredita ser o senso comum, mas que no Brasil ainda não chegou. Não tivemos esse pico. Talvez por aí que o Michel falou que, olha, esse é o nosso futuro, eu concordo. O Carlos, então, complementando o que a gente está discutindo, o que é interessante da gente passar aqui para a pessoa que está assistindo aqui a live e que é um eventual investidor que quer botar dinheiro no mercado imobiliário, né? Pensando nessa cultura da gente, do que não existiu no passado, etc., você pensa, puxa, vamos pensar no imóvel de 100 mil reais, qualquer valor, só para poder explicar o ponto, né? Você precisava juntar 100 mil reais para poder participar do mercado, comprar um único imóvel com 100 mil reais, e a partir do momento que você comprasse aquele imóvel, você ia estar preso ao risco daquele imóvel. Se tivesse desalugado, ele estava 100% desalugado, se piorasse o mercado naquela região, se melhorasse, melhorava, enfim. Prejudicava a diversificação. O que o Michel traz para a gente lá no banco, com a enorme diversidade de fundos que eles têm lá para oferecer, é você poder participar do mercado imobiliário em menores tickets. Ou seja, você não precisa juntar os 100 mil reais para poder comprar um apartamento. Você consegue comprar um fundo imobiliário de incorporação, participar do ganho de capital de incorporação, que tem um risco-retorno interessante. Também diferente. Interessante. Você vai lá, coloca um pedacinho no fundo imobiliário de incorporação, aí depois você pega e coloca um outro pedacinho no fundo imobiliário de shopping center, onde você poderia ser dono do shopping center. Né? Você isso. De 100 mil reais, quantos mil reais você tem que juntar, né? Então, você agora pode botar um pouquinho de dinheiro no fundo de corporação, um pouquinho de dinheiro no fundo imobiliário de shopping center, um pouquinho de dinheiro no fundo imobiliário de CRIs, e assim diversificar seu portfólio. Então, eu acho que todos esses mecanismos novos de investimento do mercado imobiliário
vão trazer dinheiro para que o mercado possa se desenvolver muito mais do que ele se desenvolveu no passado, e, por outro lado, vão favorecer o investidor, que ele vai poder participar do mercado imobiliário de diversas formas diferentes. Então, isso vai incentivar esse investidor a trazer dinheiro, vai facilitar ele para trazer dinheiro, vai aumentar a diversificação dele. Então, isso tudo é muito apropriado. Só para finalizar essa visão de futuro, que eu acho que os instrumentos estão crescendo, a diversificação está aumentando, as pessoas estão conhecendo mais. Então, eu acho que é uma roda que está se movimentando para frente, que não vai parar, a despeito obviamente, desse turbilhão nesse momento. Eu acho que o futuro é muito promissor. Eu queria contar uma historinha, curiosidade, que, de repente, eu vou estar aí dando um gancho para o Cláudio poder matar o assunto depois, tá, Cláudio? Mas uma experiência que a gente viu no setor de financiamento, especialmente de loteamentos, é que, obviamente, a gente parou aqui no Rio de Janeiro entre 15 e 20, não foi, Cláudio? Eu não sei exatamente a data. E aí, obviamente, todo mundo que ia comprar ali para de comprar e dá uma repensada e tal. E o que a gente observou em alguns loteamentos que a gente financia, não só pela minha empresa, mas por várias outras empresas que estão dentro da associação das securitizadoras. Um monte de loteamento aumentando a quantidade de vendas e a quantidade de vendas à vista. Como é que pode, né? No meio da crise, o que é isso? Isso provavelmente tem a ver com essa cultura do brasileiro, que ele tomou um susto, apavorou, e ele voltou para aquilo que ele mais conhece, que ele mais confia, e foi lá e comprou um lote que tem um valor menor, né? É mais fácil você comprar um lote, comprar um apartamento inteiro, né? Então, ele foi lá e investiu naquilo que ele conhece, que traz segurança para ele, que ele está acostumado, que o pai dele fazia, que o avô dele fazia, e ele foi lá e colocou dinheiro. Isso é uma curiosidade, né? Como é que todo mundo reclamando da crise toda, e efetivamente a crise é terrível, mas em alguns subsegmentos a gente teve algumas experiências interessantes e positivas. Eu vou agora passar para o Ermolim. Tem uma pergunta aqui. Tá? Você acredita falando em segmentos, né, que o Maurício puxou, qual segmento vai ser o mais afetado no cenário pós-Covid? Média renda, na sua opinião, ou outro? Certamente. Olha só, infelizmente, o que a dinâmica do mercado imobiliário, ela parece complexa, mas ela é simples. A última crise mostrou que o segmento do Minha Casa Minha Vida, ele passou praticamente ao largo da última crise, e a grande explicação disso é que os incentivos permaneceram, seja de juros, seja de subsídio para a compra do imóvel nesse segmento. E agora até melhoraram, né? Agora tendem até a melhorar. Além disso, mas seja porque essa base da pirâmide é onde está concentrado o nosso grande déficit habitacional. Também. A gente tem um déficit de mais de 8 milhões de habitação. Qualquer número que a gente fale aqui, vocês viram o número de imóveis financiados, quando você vai olhar o número de imóveis lançados, a gente está muito distante de chegar perto de acabar com esse déficit. Então, assim, existe uma camada lá embaixo muito grande de demanda para esse mercado Minha Casa Minha Vida. Quando você olha na camada mais de cima, os imóveis acima de 1,5 milhão, que foram os imóveis que retomaram inicialmente em São Paulo em 2018 e retomaram no Rio de Janeiro em 2019, por que essa retomada? Né? Muita gente perguntava assim, Cláudio, como é que você explica o mercado melhorando se a gente continuava com fundamentos na economia da cidade do Rio de Janeiro e do Estado ainda ruins, né? Economia real ainda ruim, grande quantidade de desemprego e tudo mais. Basicamente, usando o que o Maurício falou, que o Michel também já falou, esse cliente, né, essa pessoa que compra um imóvel acima de 1,5 milhão, né, no SFI, esse é um cara que tinha o recurso ou parte do recurso, e na hora que ele começou a ver um cenário de redução de taxa de juros, olhando que os investimentos que ele tinha não iam dar o retorno que antigamente davam, e agora esse cliente vendo uma instabilidade em outros investimentos, ele sim vai para o mercado imobiliário, e é o que a gente está vendendo. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez um lançamento em São Paulo, já dentro desse período do coronavírus, 100% digital, mas com um imóvel focado no investidor, vendeu 60% do lançamento,
E vamos ter agora, essa semana, um outro lançamento, agora no Rio de Janeiro, também com imóveis muito característicos para o investidor, e está na expectativa de vender aí entre 60% e 70%. Então, esse é o público que voltou a comprar e está comprando. Infelizmente, o miolo, que é acima de 240 mil e abaixo de 1,5 milhão, que é o famoso SFH, Sistema Financeiro de Habitação, e é a grande parte da nossa população, que é a classe média, esse, infelizmente, ele estava sofrendo. A expectativa que a gente tinha para o Rio de Janeiro é que esse ano de 2020, no último TRI, a gente começasse a ver de novo um respiro desses empreendimentos voltando. Infelizmente, isso não vai acontecer em 2020, pode ser que não aconteça em 2021, pode ser que a gente tenha atrasado em pelo menos 2 anos a volta de volume de lançamento nesse médio aí, que seria entre os 240 mil e 1,5 milhão. Lembrando que quando você estratifica o mercado imobiliário na média do Brasil, o Minha Casa Minha Vida representa em torno de 40%, o meio sempre representou em torno de 40% e o topo é 20%. Então, quando a gente fala... Unidade ou VGV isso, Hermolim? Não entendi. Esse percentual é unidade ou VGV? Ou em VGV. O que torna os 40% da muito mais em unidade. É muito mais unidade, exatamente. Muito mais. E, obviamente, quando eu falo, isso é uma média nacional, você pega, por exemplo, cidade de São Paulo, o topo, ele representa mais do que 20%. Você pega o Rio de Janeiro, esse topo não é mais do que 20%, ele já chegou a 15%, porque o Minha Casa Minha Vida comeu um pedaço. O Minha Casa Minha Vida no Rio, 45%, o meio, 40%, e lá em cima... E o topo, 15%. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, quando você fala que esse meio não vai voltar, vai continuar sofrendo, e, infelizmente, a gente postergou a retomada, você está falando, para o caso do Rio de Janeiro, de 40% a 45% do mercado imobiliário, o que é muita coisa. É verdade. Acir, qual é a tua visão? Você está tanto no setor de alta renda quanto no setor de média renda e de loteamento, né? Como é que você está se virando? Como é que você vê o mercado daqui para frente? Lançamentos? Depois da Covid-19, a gente teve que sentar para replanejar todo o futuro da empresa, não tinha outra saída. Então, a gente já tem algum estoque de terreno, e esses terrenos foram replanejados, os projetos estão sendo refeitos para tentar atingir justamente essa faixa que o Cláudio está falando, que é uma faixa que a gente sabe que vai ser aproveitada, do juro baixo, né, da queda de juro acentuada, né, que a gente está vendo esses estímulos aí que o próprio governo federal tem uma tendência de estar fazendo nesse setor. Então, a gente vai aumentar a quantidade de unidades com um ticket mais baixo, buscando as localidades que, lógico, privilegiam o comprador. A gente tem hoje um portfólio de terrenos bem extenso, e nesse portfólio a gente está adaptando o que era um produto que, por uma localização para a classe média, o cara com renda por volta de R$10 mil, a gente está readequando esse produto para o cara com renda de R$5 mil, R$4 mil, colocando dentro da realidade do mercado hoje. Então, quem não tinha possibilidade de comprar bons endereços, porque nesses endereços valeria a pena mais fazer tickets mais elevados, a gente está aproveitando esses endereços e fazendo esse ticket médio menor para atingir essa faixa de renda que está sendo subsidiada e está aproveitando esses financiamentos com taxas mais acessíveis, e aí, na ponta, o comprador está se beneficiando de uma parcela mensal muito mais interessante, muito mais vendável. Então, a gente acredita que esse ano temos aí alguma perspectiva de lançamento, os lançamentos estão em andamento, está difícil de trabalhar, porque as prefeituras, principalmente alguns municípios que a gente atua, estão
paradas, algumas fechadas, algumas não estão trabalhando, mas a gente tem tentado, de alguma forma, tentado ser eficiente, colocar os projetos para serem aprovados. Tem que ser criativo, né, nesse período. Michel, Deixa eu só como pegar, é que você vê tudo Carlos, Carlos, só pegar um gancho do que o Cláudio falou. O que a gente tem colocado também, que acho que é muito interessante, até como argumento para as pessoas aí que estão assistindo, e provavelmente a gente sabe, né, o imóvel é parte da vida de todo mundo, e as pessoas sempre ficam na dúvida, né, se é o melhor momento, se não é o melhor momento. Tem muita gente que pergunta, por exemplo, para mim, né, para a gente, sobre então os preços vão diminuir, porque na crise sempre diminui o preço e tal. E o que a gente diz é o seguinte: da mesma forma que o Michel e o Maurício colocaram numa decisão de investimento, qual é a nossa visão? A gente, apesar de, obviamente, não ter uma bola de cristal de saber se o preço do imóvel vai cair, mas a gente tem uma certeza que hoje o mercado para a concessão do crédito imobiliário está muito favorável, né? Então, assim, os bancos eles estão com apetite, eles estão fazendo boas avaliações dos imóveis para o crédito imobiliário, as taxas para o crédito imobiliário estão bastante atrativas. Então, assim, a decisão é, se você espera cair o valor do imóvel, mas efetivamente perder essa oportunidade do crédito da forma como está hoje, porque a gente não sabe, na frente o banco pode começar a fechar a torneira, ser mais restritivo, mudar a taxa, mudar inclusive esses incentivos que você mesmo comentou. Tem bancos hoje, como a Caixa, que já divulgaram 6 meses de carência para você financiar o imóvel novo, e tem bancos privados que já estão dando 2, 3 meses de carência. Até quando isso vai continuar? Então, a conta é simples. Se você quiser esperar diminuir o preço, pode ser que você até consiga um preço melhor. Mas se você não estiver conseguindo essa mesma condição de financiamento de hoje, como o financiamento é de longo prazo, certamente você não vai ter feito um bom negócio esperando. Eu imagino que o poder de barganha de quem esteja com poder de compra também aumente nessa época um pouco, né? Certamente. Então, assim, eu acho que assim, é óbvio que você tem uma oportunidade hoje de negociar, é óbvio que você tem uma oportunidade hoje de tentar juntar uma boa negociação com uma boa... um bom financiamento. Exatamente, uma boa condição de financiamento, mas, de novo, a gente sempre fica naquela expectativa, como todos falaram aqui, né? De fazer o investimento. Mas eu quero esperar mais, porque vai cair mais, porque eu vou conseguir mais desconto. Assim, a gente coloca sempre o seguinte: óbvio, a gente não tem bola de cristal, não sabe o futuro, mas o cenário hoje que a gente tem para o crédito imobiliário, ele é bastante favorável. Então, se hoje você estiver pensando em fazer um negócio no mercado, né, comprar, seja para você morar, seja para você investir, para você proteger o teu patrimônio, eu acho que a gente está num momento super oportuno. Ótimo, ótimo. Pessoal, as outras perguntas que vocês colocaram aqui, elas já foram respondidas, por isso que eu nem citei, tal como eu citei a pergunta do Rodrigo Dias. Michel, suas palavras aí, suas considerações finais, como você vê, se possível com ar de otimismo, né? Que eu sou otimista e a gente tem que pensar para frente, a gente tem que botar esse país para frente. Vamos lá. Sem otimismo, a gente fica deprimido nessas épocas, né? Começando pelo básico, toda crise tem início, meio e fim. É óbvio que essa é uma crise diferente. Quando a gente for estudar na literatura financeira daqui a alguns anos, vão ter sido óbvios os caminhos que elas tomaram e o que aconteceu. Agora, durante, a gente sempre acha que alguma coisa que naquele momento nunca aconteceu e o mundo vai explodir. Não é assim que o mundo se comporta, os preços têm ajustes e a gente vai sair da crise. Não é uma questão, óbvio que a gente vai sair da crise, todo mundo sai da crise mais pobre do que entrou. Mas a gente não sai morto. Isso aqui não é uma guerra onde um país fica acabado, derrubaram os prédios. Não é isso. Talvez daqui a 2, 3 meses acabe esse negócio de confinamento, tem mais algumas semanas. Óbvio, o PIB vai sofrer, mas a gente tem alguns elementos diferentes nessa crise, tá? Que são... óbvio, a má notícia a gente já sabe. Agora, quais são as boas notícias? O câmbio, muito ruim ele ter ido tão longe, mas para o mercado imobiliário não é ruim. Tem uma reserva de valor ainda. As pessoas vão querer olhar ativos que não tiveram nenhuma correlação e não tiveram reserva de valor, não tiveram preços reajustados. Então, acho que isso pode ter algum efeito no alta renda. No baixa renda, no Minha Casa Minha Vida, se existir alguma discussão do governo
de tirar subsídio, esquece. Com tanta geração de emprego que tem, onde é o lugar mais barato para você incentivar o governo. Então, assim, eu estou mexendo claramente nas duas classes, nas duas. Perfeito. E a do meio do caminho não é tão drástico assim. É óbvio que não vai ser os 40%, 45%, mas isso não se resume a virar zero. Porque você também tem sempre algum caso que a família empresta, que o pai dá o dinheiro para o filho. Também tem uma outra verdade. A gente, crise tem início, meio e fim, mas todo dia a gente precisa comer, se vestir e dormir. Tá? Também é outra verdade universal. Tá? E isso também... E a outra boa notícia é o seguinte, essa crise a gente não depende do exterior para ter financiamento para o Brasil. Tá? Nas outras crises, o câmbio teria explodido e a gente estaria morto, porque a gente teria explodido o nosso custo de dívida. Não é isso, a gente nunca teve os juros tão baixos, nunca teve inflação tão controlada e esse próprio aquecimento do mercado vai vir de capital interno. Tá? Então, vai vir de capital interno para você querer comprar o ativo final, o tijolo, você querer ser dono dele unitário ou via mercado financeiro, via fundos e CRIs. Então, a solução do problema está aqui dentro. Essa é a minha mensagem. E é esse o cenário que a gente está olhando. É verdade. E o dólar alto também chama o investidor lá fora, né? Porque vale muito mais a moeda dele, né? Sim, mas bom, pessoal... É isso. Pessoal, queria agradecer muito a vocês, a todos que nos deram a honra aí de assistir essa live. Meu muito obrigado. A todos que assistirem gravada, o meu muito obrigado igual. Alguém quer dar uma palavra final, algum recado final, algum ponto que esqueceu? Enfim, fiquem à vontade aí. E um agradecimento especial a vocês também que toparam fazer esse evento. Acho importante, é um evento de educação financeira acima de tudo, para as pessoas que nos assistem, e o Brasil, o nosso país, precisa muito de educação financeira. Eu bato sempre nessa tecla. Quando eu era criança, adolescente, eu ouvia isso já. O grande problema do Brasil é a educação. E eu dizia o seguinte, isso é conversa. O problema do Brasil é a pobreza, é a violência, né? E hoje eu entendo mais do que ninguém que, na verdade, a pobreza, a violência são reflexos da falta de educação do nosso país, de um modo geral. E aí, puxando um pouquinho o viés para a minha atuação profissional, né, a falta de educação financeira também previne muitas famílias de avançarem socialmente e fazerem as decisões melhores possíveis. Né? Então, investimento imobiliário é um campo que vocês falarem é fácil, mas eu acho que eu posso falar isso porque eu estou de fora. É um campo que tem que crescer e vai crescer. Tem que crescer porque a descorrelação, a segurança, tudo que foi falado aqui. A chance é, com 100 mil reais, não comprar um apartamento, comprar 1% de 100 apartamentos através de um fundo. Enfim, a gente tem todos os mecanismos, né? E infelizmente, o Brasil parece ser um país azarado. Eu não gosto dessa palavra, mas é a que me vem à cabeça agora. Porque quando parece que tudo... Não, agora, pelo amor de Deus, agora vai. Está tudo concluindo, pô, aí vem um vírus, cara. É impressionante. No início do ano, agora vai, tem lá um problema político de A e B, mas vai, porque a economia está indo no lugar certo. Pô, e aí vem um vírus, mas não há de ser nada. Vamos olhar para frente, vamos continuar todo mundo fazendo o que a gente faz, acreditando nesse país, porque eu acredito muito nesse nosso Brasil. Pessoal, alguém quer... Bom, eu queria só aproveitar o teu gancho, Heitor, Carlos, e dizer que certamente a gente também está vivendo nesse momento uma oportunidade de transformação completa no mercado imobiliário. Para aqueles que estão nos assistindo e têm interesse em olhar oportunidades no mercado imobiliário, acho que todas as imobiliárias, né, os corretores, forçadamente tiveram hoje que se adaptar a essa nova realidade. Então, a gente tem feito vendas através dos canais digitais, escritura digital, visita virtual, como o Cláudio falou, né? Todas as ferramentas hoje disponíveis para que essa jornada de compra do imóvel, que é tão importante, como o Michel falou, todo mundo no final do dia quer ter a sua casa, o seu lar para deitar, para descansar, para dormir, para proteger a sua família. Então, o mercado hoje imobiliário está preparado para atender esse cliente. Outra coisa que hoje a gente tem visto muito, né? A dinâmica das pessoas que antes ficavam 20% dentro de casa e 80% na rua, hoje tem ficado 100% dentro de casa. Então, as pessoas estão dando mais valor a questões
importantes da sua moradia, né? As questões como ventilação, iluminação, questões de dependências dentro de casa. Então, também é uma oportunidade das pessoas enxergarem isso. E, principalmente, para arrematar aqui o meu discurso final, é que, obviamente, a gente tem aqui, dentro do mercado imobiliário e nas suas mais variadas oportunidades, como você falou, fundos, comprar ações de empresas, ou comprar imóveis, ou comprar frações de imóveis, né, que é o fractional, que também é uma oportunidade hoje no mercado. São formas, sim, de você investir em tijolo. A gente sabe que o mercado imobiliário sempre foi um porto seguro para as pessoas, e a vantagem é que a gente está falando de um ativo que não tem substituto, né? Substituir o piso, a parede, o teto, nada hoje está sendo estudado para que substitua isso. Nas suas mais variadas formas, o imóvel, acredito, vai existir ainda por centenas e centenas de anos. Podem ter variações, coworking, co-living, coisas do gênero, mas são variações do mesmo tema, que é o piso, parede e teto. É isso. Muito bom. Podemos encerrar, pessoal? Ou alguém quer... Podemos? Podemos. Vamos lá. Agradeço aí a todos. Tá bom, pessoal. Muito obrigado. Pessoal que nos assistiu, muito obrigado e boa noite a todos.